All right, all right, all right. Okay. All right, let's do this. Hello, hello, everyone. José Alfonso Schreiber, a.k.a. Zé Zeus, com mais um vídeo aí no vlog do Zé. Continuando com esse projeto, mesmo que eu já tenha conseguido. Não foi tão difícil, né? Foi mais mesmo abrir a mão e pagar o CapCut. E aí os subtitles estão ali em vários formatos e às vezes só sai um probleminha ou outro porque é muito trabalho. E eu vou confessar que às vezes eu estou muito cansado. Eu digo, olha, vai na fé. Eu tento até falar assim bem claro e bem pausado. Eu estava até vendo meus vídeos, às vezes até eu me canso de ver meus vídeos. Mas é cada um, né? Eu não vou ser, glu, glu, piu, piu. Isso é, cada pessoa é uma pessoa, como eu falei, eu não consigo fazer personagem, não ainda. Eu já tive uma ideia, comecei a escrever aí um personagem, um Catarina sarcástico, mas muito engraçado, dependendo do ponto de vista, né? Essa pessoa não sou eu, essa pessoa é baseada em uma pessoa que eu conheci. E, enfim, vamos ver se isso sai do papel, né? O que eu gostaria de falar hoje, pessoal, que nem eu falei, isso era para ser um vlog, compartilhar informação, falar sobre viagens. E assim, eu queria realçar uma situação. Eu moro em Londres, né? Desde o começo dos anos 2002, 2003, que eu vim para cá a primeira vez. Porém, uma coisa que eu gosto de realçar, eu estudo inglês desde pequeno. Pode até ser, quando eu vim para cá, eu concordo que eu não tinha muita experiência na conversação. Eu ainda traduzia muito, né? A minha única experiência de prática de inglês no Brasil, durante a minha infância e adolescência, foi com filmes, com meu irmão, com músicas, ou com o professor Matias, quando a gente estava em aula, a gente tinha, né, às vezes, uma pequena interação. Mas a maneira com a qual eu mais pratiquei a minha fala foi cantando, né? Cantava, inventava palavra e meu irmão me corrigia. Mas quando eu cheguei em Londres, eu ainda traduzia. Então eu conseguia montar um grupo de frases e me expressar, querer falar alguma coisa, como se fosse procurar emprego, ou enfim, né? Na situação, a primeira frase que eu aprendi, o Ian aí que me levou pela mão para Leicester Square, entrar nos lugares, do you need a job, do you need staff, I need a job, or are you looking for staff, or do you need staff, or what was it, do you need staff, I'm looking for a job, aí veio depois alguém dizendo, do you need worker, porque a pessoa gosta mais da palavra trabalhador, enfim. Mas eu conseguia falar essas palavras, e assim, no começo eu até lembro que eu falava e eu ficava bem olhando, porque eu sabia que eu ia ter que absorver aquela informação, levar para o meu arquivo, fazer a tradução e voltar. É a mesma coisa assim, como é que eu falo, né? Me bate a cabeça, tem muitos professores de inglês, eu não estou falando isso porque eu quero, o Zé quer um monte de aluno, não, muito pelo contrário, eu não assumo muitos alunos da primeira vez, porque eu falo com meus alunos todos os dias, eu tenho contato direto com o WhatsApp com meus alunos diariamente, eu faço eles falarem e pensarem em inglês diariamente, que para mim, nos meus 10 anos plus aí de experiência auxiliando as pessoas com inglês, é a maneira mais rápida e fácil, digamos assim. As pessoas até podem pensar, meu Deus, mas tu deve cansar falar com os alunos todo dia. Cansaria mais, eu acho, se eu falasse com eles só uma ou duas vezes por semana. Porque daí eu teria aquele pouco período de tempo para ter muita informação para dissolver para eles e para tentar fazer eles entender. Assim não, assim teve um aluno meu, quem quiser dar uma conferida lá no Instagram, @Zé_Zeus_Teacher, tem um post lá do meu aluno de 2 meses e meio aqui de Londres, trabalha como delivery driver. A imigração bateu na casa dele hoje, não estava atrás dele, estava atrás de uma outra menina, e ele atendeu os oficiais de imigração e conseguiu conversar com ele, com os oficiais. Tanto ele e o meu aluno, assim, o legal dos meus alunos é porque eles já
eu já ensino certo e errado, né? Então, assim, eu ensino como é que pode ser falado, né? Que vai ser entendido na hora que ele não lembrar, e eu ensino a maneira correta gramatical. Então, até o meu aluno, quando eu perguntei para ele, eu perguntei, ok, and did you speak with them? Acho que eu botei até isso, em vez de did you speak to them, or eu botei did you speak with them? E ele botou, yes, I talked with them. Ou seja, eu conversei, sabe? Ele usou o verbo ali, isso aí pra mim é extraordinário. E até nas homeworks dele, hoje ele fez 2 homeworks, aí ele fez uma frase, I need to stay with, uh, era alguma coisa que ele precisava aplicar o to na frase, que ele falou a frase sem o to, e depois ele se corrigiu e botou o to, e depois ele corrigiu também o pronome usando o pronome correto them na frase. Dá uma olhadinha lá nos meus stories, é bem legal. Depois eu até fiz um vídeo com AI mostrando eu comemorando depois de receber tais homeworks, né? Que é muito legal ver. E o legal de tudo é ele se corrigindo, assim, isso que é extraordinário. Enfim, é esse sentimento aí de ajudar que me mantém indo, né? Isso aí é priceless. Mas voltando ao que eu queria comentar hoje nesse vídeo, assim, se você quer vir para Londres, se você está aí ouvindo um monte de gente falando, dá para ir para fazer delivery, dá para ir para isso, para aquilo, vamos lá. Durante o Covid, um monte de gente lavou a água, como se fala, né? Durante o Covid, porque era só o que tinha para fazer, né? Claro, tinha outros trabalhos aí ainda acontecendo, mas era delivery porque estava todo mundo proibido, os lugares estavam fechados, então precisava de gente para entregar, isso é meio que lógico, né? Agora está saturado, não tem mais, e principalmente agora durante a época de verão, né? Talvez no inverno as pessoas ainda consigam sobreviver. Não vou dizer que não tem casos, gente. Eu morei com um cara, a gente compartilhou, né? Morou em casa compartilhada, e o cara veio para cá com foco, trabalhou ali, ele trabalhava de segunda a segunda, ele sentava o rabo em cima da moto às 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, e ficava até 11 horas da noite, meia-noite, e voltava para casa, comia, dormia, voltava e ia para a moto. Ele conseguiu alcançar os objetivos dele lá de pagamento de casa, carro, enfim, ele fez o dele. E pode acontecer para mais gente, eu não estou dizendo que não. Só que hoje o risco de tu vir para cá sem falar o idioma, sem ter o documento e pensar só em trabalhar com delivery, é meio que se chicotear sozinho, né? Tipo, eu acho, pelo menos. É aquela história. Quando eu vim para cá, né? Porque a pessoa vai ter, o cara, porque tem documento, fala isso assim, meu documento saiu, não faz nem 6 anos ainda que saiu meu documento. Antes disso, eu morei aqui sem documento, eu morei aqui como estudante, eu morei aqui casado com um europeu. Então, assim, eu sempre dei meus pulos, então eu sei muito bem qual que é o corre, muito bem qual que é o corre. Até, eventualmente, essa graça do documento cair para a nossa família, que foi uma graça, porque a gente tem descendência alemã, não é que nem todo mundo aí que é italiano, que é só ir lá e solicitar, porque a Itália é o país que mais dá na imigração. Ou ir para Portugal e ficar lá. Isso são situações. Na minha época que eu vim para cá, eu nem sabia que eu podia ir para Portugal tirar cidadania. Senão, quem sabe, talvez eu teria ido. Então, assim, eu falo que foi uma graça, porque literalmente, para mim, aquilo aconteceu no momento crucial da minha vida, digamos assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer? Hoje em dia existem professores de inglês tão bons, existem metodologias tão boas, existem acesso à tecnologia que pode te ajudar tanto a praticar. E eu falo, antigamente, quando chegava alguém, tu falava, não, o meu brother precisa de trabalho, fala inglês? Não, tipo, porque antigamente tinha muita gente, né, durante a União Europeia, tinha bastante gente aqui que falava o idioma. Então, falar o idioma era normal, era considerado uma coisa mínima, na verdade. Antigamente, eu hoje trabalho como intérprete aqui, antigamente não tinha gente chamando intérprete para fazer tradução aí de... Tem gente aqui em Londres pedindo benefício sem falar inglês. Desculpa, não é porque eu fui beneficiado por um tempo da minha vida ou porque hoje eu estudo e ganho o auxílio da faculdade que eu vou... eu fiz teste para entrar na faculdade para ver nível de inglês, né?
Então, assim, eu falo, sempre que eu cheguei no país, eu já falei inglês. Eu aprendi a andar do lado esquerdo, me levou um tempão, quase 5 anos me levou para aprender a andar do lado esquerdo. Então, assim, hoje em dia as pessoas não se preocupam mais com isso. As pessoas não querem mais falar inglês, não querem mais obedecer as regras, beleza, não tenho nada contra. Não é o meu país, eu acho errado, porque eu achava a Inglaterra um país super show de se viver justamente por isso. Hoje a gente vê que a cultura está realmente se dissolvendo, né? Por mais que é uma cultura mesclada, assim como eu menciono em vários vídeos meus, que é uma mistura de anglo-saxônica com influência germânica, depois vieram os franceses, enfim, eu sei tudo isso. Mas aqui na Inglaterra sempre teve aquele negócio do cavalheirismo, né, do say sorry. Hoje em dia acabou, foi isso tudo. Mas enfim, voltando ao assunto, quando eu vim para cá, sem documento, por eu falar inglês, eu consegui trabalho no meu segundo dia. 2 dias andando em restaurante, e isso na época da União Europeia, na época que estava assim de gente. Tá? Então, em 2 dias eu entrando de lugar em lugar e oferecendo, né, pedindo se tinha trabalho ou se precisava de funcionário. E no segundo dia eu consegui trabalho, lá na Leicester Square mesmo. Né? Então, assim, eu falo para todo mundo isso, eu digo, cara, para que tu se coloca numa situação... Tem gente aí com tanta qualificação, é personal trainer, é cara que é cuidador, aqui a carência de cuidador, tanto que agora eles estão abrindo um visto aí para, né, um sponsorship, eles te dão a faculdade para tu trabalhar como cuidador e te dão um sponsor visa, daí tu certo, é aqueles vistos que nem Nova Zelândia e Austrália, que é linkado com, eles devem ter pego a ideia de lá, como falaram que iam fazer, que é sponsor visa, daí tu é linkado com aquela empresa, daí por um certo período tu só pode trabalhar naquela empresa até depois tu conseguir a liberação, né, a liberdade. Eu vivi assim na Nova Zelândia, o meu visto foi linkado uma vez, não sei se foi o meu ou da minha parceira na época, mas um dos nossos vistos foi linkado, aí um pegou o visto do outro, mas tinha que ficar trabalhando para aquela empresa por um período e tudo mais. Mas enfim, a Inglaterra está começando a vir com esses vistos porque não tem mão de obra. E assim, um dos meus últimos trabalhos em bar, ali em Piccadilly, eu saí do bar também, alguns bares eu saí porque eu não aguentava, tipo, pessoas em cargos de responsabilidade, não sabendo conjugar verbo, tendo um vocabulário, uma condição de comunicação muito baixa, e assim, nada contra, eu não estou dizendo que eu não estou julgando a pessoa, mas o que eu estou querendo analisar e trazer aqui para vocês é que, assim, hoje em dia em Londres, tu tem gente lá num Sheraton 5 estrelas em Oxford Street que talvez não bote o S quando vai falar a terceira pessoa do singular na afirmativa. Que talvez fale como muitos, com did e a segunda do verbo, né? Did you went em vez de did you go. Então, assim, mas pelo menos o que eu quero dizer é que pelo menos as pessoas estão tentando. Por isso que elas estão lá onde elas estão, porque elas estão tentando. Por mais que elas falem de nós ganhamos, mas elas estão ganhando oportunidades porque elas estão tentando. Então, assim, por que não tentar? Por que se colocar numa situação onde tu vai virar escravo de outras pessoas que, pô, a pessoa que faz esse negócio aí de ficar pegando nome de outro e alugando conta e alugando moto e botando os caras ali no cabresto mesmo, eles ficam destratando, dá BO na conta, os caras somem, aí volta com a conta mais cara, tipo, porra, brother, isso não é vida. E é o que eu falo, tu aprende a falar um pouquinho de inglês, chega um ponto que tu passa pela linha humanitária, principalmente hoje em dia, se tu conseguir se comunicar em inglês, né, tiver bem posturado, for falar com as pessoas e for um cara gente boa, um cara com uma energia positiva, ou uma mulher que seja, tu vai ter mais oportunidade, por tu falar o idioma, por tu conseguir se comunicar. Agora, a partir do momento que tu tá aqui, ainda, tipo, pô, é esse pessoal, quando eu faço tradução, o pessoal pedindo benefício não falando inglês, eu ainda, por ser brasileiro, tenho que absorver todo esse desdenho que vem do oficial do governo, e eu, por um certo lado, eu não posso também, assim, tirar 100% a razão do cara, mas eu tô ali de filtro, e assim, eu digo, foda-se, não, porra, porque o cara não quer estudar, porra, eu dou curso aí, pô, ofereci já para 3 pessoas, quer fazer aula de inglês, eu te ajudo, eu te dou 1 mês de bolsa. Então, assim, pessoal, vim para Londres para não aprender a falar o idioma, para ter oportunidade limitada, para ficar sendo vítima de golpista, e aí, sendo vítima deles, vocês vão alimentando o negócio deles, e aí, eventualmente, respinga nos outros, como tem respingado em mim aí.
com aluguel de casa metido com gente que não cumpre o que fala, ou que engana, ou que, né, tipo, Deus o livre, assim, no meu tempo, meu irmão trabalhou com casa, assim, mas, pô, era outra vibe, né, cara, meu Deus do céu, as casas eram tudo impecáveis, tinham 24 horas ali, se acontecesse alguma coisa na casa, ia ter uma pessoa disponível para ir te atender, pô, é uma prestação de serviço, né? Se for o Airbnb é assim, né? Mas aí as pessoas que alugam long term não é. Mas enfim, o ponto do visto de hoje era assim, ó, quer vir para a Inglaterra? Aprende alguma coisa de inglês. Ah, Zé, mas eu não vou conseguir aprender e o sotaque inglês. Uma coisa tem que entender, se tu é um adulto já, tu não vai aprender inglês por assimilação. O teu cérebro já sabe que isso aqui é uma caneta. Tu não vai simplesmente esquecer a palavra caneta e começar a tentar ensinar teu cérebro que isso aqui é uma pen. Não funciona dessa forma. Isso funciona para seres que estão em desenvolvimento. Quando tu vai fazer o programa, ali é onde é programado. É aquilo, se tu vai fazer um programa no computador, tu tem que escolher, né, uma linguagem. Tu pode escolher uma linguagem, depois escrever o mesmo programa em outra linguagem, mesmo escrever um outro programa, ou tu pode escrever numa linguagem e aí ensinar esse aqui a ler as outras linguagens, mas tem que ter sempre uma linguagem base, sabe? Então, quando tu está sendo desenvolvido, quando tu é uma criança, tu pode ser programado com as 3, 4, 5 idiomas, quantos for. Ele vai trabalhar igualzinho em todos. Agora, quando o teu programa foi escrito já numa linguagem, chega aqui, tu precisa ensinar esse programa a entender essas outras linguagens. Então, é o que eu sempre falo, tu estudar inglês, tu aprender um pouco ali, tu vai saber onde é que usa o will, tu vai saber onde é que usa o can, e aí ali, quando tu ouvir, tu vai demorar um pouco no começo. I will go to the restaurant. Tu vai pegar aquilo, will é futuro, eu irei, go é ir, ok. Tu vai levar um pouco, mas aí tu vai começar a fazer esse exercício e até a hora que aquilo ali vira mecânico. Vira mecânico como? Uma piada no mundo da informática que algumas pessoas faziam, né, hoje em dia, porque a maioria das pessoas já tem isso, antigamente era mudar a linguagem, né, o idioma do sistema operacional do computador da pessoa se ela deixasse aberto. Então, por exemplo, eu estava aqui trabalhando, eu fui correr no banheiro e aí eu deixei meu computador aberto. O cara ia vir aqui e ia botar a linguagem do meu operacional em chinês. E aí muitas pessoas, putz, agora eu não consigo ler, eu não consigo chegar ali. Mas um cara que trabalha naquilo ali diariamente, ele não precisa ler de novo, aquilo ali já é mecânico, ele já sabe aonde ir para fazer aquela alteração. Então é mais ou menos o que tu faz quando tu aprende uma língua depois que tu é adulto. Tu tem a informação base e aí tu bota uma informação nova, e aí tu vai linkando. Aí chega um ponto que esse link vira mecânico, que é por isso que eu exercito meus alunos diariamente. Porque esse link se torna mais rápido e aí acontece o que aconteceu com esse aluno. Em 2 meses e meio, ele consegue falar sozinho num acidente, ou seja, numa situação de estresse, de tensão, e consegue falar com um oficial da imigração que bateu na porta dele. Tá certo que ele, é que nem o outro fala ali, cada piscada de olho dele é uma soneca. Ele é uma das pessoas mais calmas que eu já conheci na minha vida. Um abraço aí pro Eric, pro Eric, se ele estiver vendo aí, é verdade, é uma das pessoas mais calmas que eu conheci na minha vida. Mas, enfim, então, ele conseguiu isso porque ele deu uma relaxadinha, né, Eric? Mas, enfim, ele, no começo, ele estava ali, ó, dia e noite, ele estuda, e eu sei que ele fica pensando, a gente conversa assim, né, o tanto quanto ele me responde, eu também tive aí uma mudança e uns transtornos, eu também pequei um pouco, mas mesmo assim, mesmo a nossa comunicação não tendo sido 100% como eu desenvolvo no meu curso, ele já conseguiu, por quê? Porque ele não tinha contato com o inglês só uma vez por semana. Ele obviamente está morando, né, num ambiente, mas está sempre no meio dos brasileiros, a esposa dele é brasileira, mas o que ele estava fazendo? Ele estava literalmente tendo vários contatos diários, então 2 meses são 60 dias, 60 dias tendo contato diário, você já consegue ir numa cafeteria e pedir um café, você já consegue entender, dar oi, dar tchau, ter uma conversa básica, consegue, não consegue talvez falar sobre astrofísica, mas não consegue, eu não tirei a nota máxima no teste de inglês, porque o meu último teste era sobre skyrockets, né, e eu não tenho nada de física e coisa, então assim, eram palavras que eu nunca vi em inglês na vida, por quê? Porque eu não tenho aquela palavra e eu não fiz aquele link. Então é dessa forma que a gente exercita a situação. E eu falo para todo mundo, se você quer vir para a Inglaterra, treina um pouco, pratica um pouco de inglês, tenha uma base para poder chegar aqui e ter a cara de ir, sabe, pedir trabalho, de ir atrás de situações para não ser vítima
de pessoas que não são 100% boas de coração, de pessoas que não acreditam em karma, de pessoas que talvez não acreditam que isso aqui é uma passagem humana da tua vida espiritual, para pessoas que acham que isso aqui é uma passagem espiritual numa vida que é humana, né? Então elas fazem de tudo que elas podem aqui sem pensar que consequências podem haver depois. Não estou dizendo que eu virei religioso, é só porque esse livro aqui, né, os que eu comentei aí que eu estou lendo, eu voltei em algumas partes dele, e na conclusão, é uma das frases que tem do autor, na conclusão deles e se você foi ensinado errado, se nós realmente somos uma vida espiritual que está tendo uma experiência humana, em vez de ser uma vida humana que tem uma experiência espiritual, né, e que acaba ali e zero. Então, assim, eu estou lendo sobre, né, tentando me informar. Mas, enfim, então o apelo é assim, ó, poxa, estude inglês, o meu canal tem um monte de informação, tem uns vídeos sobre a tabela do professor Matias Nau, de cabo a rabo, falando A, B, C, D. Eu estou aqui construindo outro vídeo com uma apresentação de slide para falar do futuro will, futuro contínuo, futuro perfeito, tudo detalhe por detalhe, com bastante exemplo, bastante aplicação. E aquilo, tem que praticar, tem que ouvir música, tem que tentar cantar, tem que, poxa, hoje em dia com a internet, pessoal, dá para entrar em páginas, dá para falar com o ChatGPT, pedir para ele te corrigir, tu pode usar ele como teu professor. Até o próximo vídeo.